Oi pessoal, meu nome é Naila. Esse é o nosso podcast. Oi, meu nome é Miguel e o nosso tema é Relatos de Mulher. Nossa convidada de hoje é a Lana Braga. Ela é educadora social no combate à violência contra a mulher. E ela é especializada em enfrentamento à violência doméstica, além de fundadora do Maria na Comunidade. Olá, Lana, tudo bem? Oi, crianças, tudo ótimo e vocês? Bem, Tudo Também. bem? Sim. Estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Muito feliz, muito obrigada pelo convite. De nada. Primeiro gostaríamos de saber mais sobre você. Qual a sua idade, se é casada, se tem filhos? Conta para a gente. Vou contar para vocês um pouquinho da minha vida então. Eu tenho 46 anos, sou casada há quase 14 anos e tenho um filho que chama Miguel, que tem 12 anos. Então, essa é a Lana. Hoje a Lana trabalha também, eu sou coordenadora lá no Céu das Artes, além de trabalhar com violência doméstica há mais de 5 anos. Sou fundadora do Instituto Maria na Comunidade. Também estou como presidente do Conselho Municipal do Direito das Mulheres aqui da cidade de Rio Preto. Então a gente faz um monte de coisa aí. O dia tinha que ter mais de 24 horas, né? Para poder dar tempo de fazer tudo que a gente precisa fazer. Nossa, quanto tempo, hein? Muita coisa, não é? Uhum. Pois é. Como foi sua infância? Qual era a profissão dos seus sonhos? Bom, eu acho que eu já nasci meio que vendedora. Porque eu lembro que eu tinha uns 12 anos, mais ou menos, e eu adorava. Eu morava numa cidade muito pequenininha, chamada José Bonifácio, que fica aqui pertinho. Meu pai trabalhava no banco, minha mãe sempre foi dona de casa. Mas eu me lembro que eu comprava algumas coisas num bazar que tinha lá perto da minha casa, e eu saía vendendo para a vizinhança toda. Então eu sempre tive muita facilidade de conversar com as pessoas. Então eu achava que eu ia ser jornalista, na verdade. Sempre pensei. Acabei fazendo direito, fazendo a faculdade de direito, depois fiz administração de empresas. E aí o mundo me levou para outros lugares, mas continuo dentro da comunicação. Então, para mim, sempre foi essa parte da comunicação. Eu adorava brincar de vender as coisas. Então, eu comprava as coisas, vendia para a vizinhança, fazia sabonete cheirosinho lá dentro de casa, vendia também. Então, sempre fui muito boa nessa parte de conversar com as pessoas. E minha infância foi ótima. Minha infância foi uma infância de pé no chão. Morava em cidade pequena, como eu falei para vocês. Então, sempre brinquei muito na rua. Sempre adorei brincar de bola, brincar de esconde-esconde, brincar na praça, brincar com os amigos. Então eu tive uma infância muito feliz. E não tinha celular, gente. Então, como a gente não tinha celular naquela época, então a brincadeira era outra. A gente realmente brincava um com os outros. Então, não tinha essa coisa de computador, de redes sociais. Então, era diferente. A nossa infância era diferente. Era a infância de subir em cima de pé de jabuticaba, comer jabuticaba no pé, essas coisas assim. Como você se tornou educadora social? Bom, eu me tornei educadora social quando eu percebi que eu comecei a trabalhar com o instituto, né, com Maria na Comunidade, comecei a trabalhar também com violência doméstica, que era só um projeto social, e que de repente eu me vi nessa oportunidade de fazer também uma faculdade aí de educação para ser educadora social. Então eu comecei a entender que isso também fazia parte do meu trabalho, que era um trabalho de acolher essas mulheres, de falar com essa população. Então, para isso, a gente precisa também se especializar para poder fazer a coisa certa e poder fazer o acolhimento correto dessas pessoas. Você já sofreu algum tipo de violência? Sim. Quando eu era muito nova, eu tinha uns 16 anos, eu tive um relacionamento abusivo, que era um relacionamento onde esse namorado ele não me deixava fazer várias coisas, mas naquela época eu não entendia que isso se chamava violência doméstica e nem que eu estava dentro de um relacionamento abusivo. Eu fui entender depois que eu já era bem grande, que daí eu já trabalhava com a violência e fui conseguir entender que isso acontecia. Já também vivenciei dentro de trabalhos alguns assédios morais. O que é assédio moral? É quando aquela pessoa tem o poder e quer utilizar o poder para te humilhar, para colocar você para baixo, acabar com a sua autoestima. Então eu acho que
todas as mulheres, na verdade, já sofreram algum tipo de violência. Então, sempre é muito importante que vocês, crianças, desde pequena, a gente tenha esse papo para que quando vocês souberem, conseguirem ver em algum momento, alguma situação, vocês já consigam identificar que isso se chama violência. Por isso que é importante um programa como esse de vocês aqui. Por que você escolheu trabalhar com as mulheres vítimas de violência? Porque eu acredito que essas mulheres que são vítimas de violência, hoje a violência, infelizmente, é algo que todos os dias, né, a gente vê aí nas redes sociais, a gente vê nos jornais, tem crescido muitos números. E lá atrás eu acreditava que essas mulheres precisavam de acolhimento, de mais acolhimento do que as mulheres comuns. Então, como eu disse para você, todas as mulheres já sofreram violência, mas algumas precisam ter força para saírem de ciclos de violência, precisam ter força para poderem denunciar. E essa força a gente faz isso acontecer dentro do Instituto. Então, o nosso papel ali é trabalhar com essas mulheres para que a gente lá na frente, nas outras gerações que vêm depois até de vocês, que vocês possam ter uma vida, serem livres de qualquer tipo de violência, que a gente possa erradicar essa violência contra a mulher. Sabemos que existem vários tipos de violência. Na sua opinião, qual deles é o mais prático e qual é o mais difícil de se combater? Bom, eu acredito que a violência psicológica é a mais difícil. Por quê? Porque ela não deixa marcas físicas. Então, às vezes, a mulher está sendo ameaçada, manipulada, colocada para baixo, está sem autoestima, ele xinga, ele humilha ela. E aí, o que acontece? Ela vai chegar para fazer uma denúncia e quem está fazendo quem está escutando aquela denúncia não vê as marcas no corpo e acaba não acreditando muitas vezes nessa mulher. Então, eu acho que é a mais difícil de se combater, porque às vezes a própria mulher que está dentro dessa violência psicológica, ela não entende que ela está dentro dessa violência. E aí é mais difícil, a gente precisa fortalecer ela, a gente precisa mostrar para ela que aquilo é violência doméstica. Ela está, às vezes, naturalizando também, porque a sociedade sempre naturaliza, sempre acredita que violência doméstica é só o tapa, e não começa no tapa, começa muito antes disso, começa silenciosamente. Então, eu acredito que a violência psicológica é a mais difícil da gente combater nos dias de hoje. Fale um pouco sobre o Maria na Comunidade. Bom, o Instituto Maria na Comunidade, hoje, ele existe para acolhimento de mulheres, né, vítimas de violência, ou que já foram, ou que estão em ciclos de violência doméstica. E lá a gente faz esse acolhimento tanto psicológico, então a gente tem algumas psicólogas que atendem essas mulheres de forma online e de forma presencial. A gente também tem um acompanhamento jurídico dessas mulheres, são advogadas que vão até essas mulheres, até a DDM, que é a Delegacia da Mulher, também vão com essas mulheres, às vezes, numa audiência, fazem todo esse acolhimento jurídico. A gente tem nutricionista lá, que vai de 15 em 15 dias atender essas mulheres. Nós temos cursos, onde tem curso de bolo, de pipoca gourmet, de automaquiagem, tudo para que essa mulher possa se fortalecer. Porque muitas mulheres também são dependentes financeiramente desse homem. Então, elas dependem, elas não têm dinheiro para poderem sair dessa relação. E a gente ajuda essas mulheres também nesse aspecto. Então, lá, eu costumo dizer que o Instituto Maria na Comunidade é um lugar de refúgio e de acolhimento de mulheres. Para que essas mulheres, quais mulheres? Todas as mulheres de todas as classes sociais possam se sentir seguras e acolhidas. Como você acha que a violência contra a mulher atinge o resto da família? Todo mundo é atingido. Então, vocês imaginem assim, ó, vocês moram dentro de uma casa onde o pai acaba batendo na mãe ou vive xingando essa mãe. Com certeza, esse filho que está assistindo aquilo ali, ele também, mais tarde, vai fazer uma reprodução nas suas relações. Ou mesmo dentro da escola, essa criança ela vai começar a mostrar alguns comportamentos diferentes. Começa a bater no amiguinho, começa a ser impaciente, começa a ficar nervosa por qualquer coisa. E quando os professores conseguem identificar isso, eles vão ver que essa criança está com algum problema familiar dentro de casa. Atinge os idosos também, porque muitas vezes essa pessoa que está praticando a violência vai praticar a violência também contra os filhos,
contra um idoso que está dentro de casa. Então acaba atingindo todo mundo, fica toda uma família adoecida. Por isso que é tão importante que dentro das escolas a gente fale sobre violência doméstica, que dentro de lares com mulheres, mas que a gente fale também com os homens. Então a gente precisa fazer um trabalho com toda a família, para que toda a família possa estar bem, ficar bem e aí viver uma vida tranquila, né? Ter umas relações boas, que isso que é mais importante, relações saudáveis. Você acha importante que as crianças aprendam sobre violência e como isso pode ser feito? Bom, eu acho essencial. Eu acho que quando a gente começa na primeira infância já falando sobre violência doméstica e tudo de acordo com a idade que vocês têm, então a gente vai conversar com a criança que tem 6 anos, de acordo com a idade dela, com a 12, com a 18. Então, a gente fazer esse trabalho dentro das escolas, principalmente, fazendo debates como esse que vocês aqui estão fazendo debates na escola, dentro das classes. Eu vi a professora falando que faz todo um trabalho dentro da classe também com os alunos. Isso tudo é importante, porque as crianças tendo essa conscientização, elas vão ajudar isso na erradicação, eu falo assim, que acabar com a violência doméstica. São vocês que vão fazer com que as próximas gerações sejam diferentes. Então é essencial esse trabalho dentro das escolas. Se nós, crianças, presenciamos ou soubemos que há alguma violência contra a mulher, o que nós devemos fazer? Vocês devem procurar alguém que vocês confiem, ou na escola, ou uma vizinha, para que ela possa ajudar você. Então, hoje, a gente tem um conselho chamado Conselho Tutelar. Então, quando você vai na escola e você relata para aquela professora que você gosta muito, para aquele professor que você confia, esse professor vai saber fazer esse direcionamento. Então, a gente vai acionar o Conselho Tutelar, a gente vai ver porque vocês precisam estar seguros também. Então, essa professora que você confia, esse professor que você confia, ele é o caminho para que vocês possam relatar o que vocês estão vivendo dentro de casa. Ou um abuso, ou uma violência. Qualquer coisa que acontecer, vocês precisam sim ter essa segurança e relatar para esse professor que vai estar preparado para poder ajudar vocês. Você sabe nos dizer quais os motivos de tanta violência doméstica? Olha, pelos meus estudos e por tudo que eu vivo e aprendo todos os dias e atendo tantas mulheres, eu acredito que é porque lá atrás, homens e mulheres sempre foram criados de forma diferentes. Então, a gente vem de uma família machista, de um sistema patriarcal. E o que é o patriarcal? Onde o homem sempre foi mais do que a mulher, né? Então, a mulher não podia votar há muito tempo atrás. A mulher não podia ter a quantia de filhos que ela quisesse. Era o homem que escolhia. Então, toda essa sociedade... A mulher que trabalhava dentro de casa, ela não tinha valor algum. Era um trabalho onde a mamãe de vocês não vai lavar a roupa, vai cozinhar. E ninguém nunca deu valor para esse trabalho. Foi um trabalho sempre invisível aos olhos da sociedade. E aí eu acredito que esse homem também, ele foi criado assim, homem não chora, homem não pode ter fragilidades. E ele foi engolindo tudo isso. E aí ele foi ficando uma pessoa mais dura. E dentro dessa fragilidade que ele não conseguiu demonstrar, quando ele vai demonstrar, ele demonstra em forma de raiva. Quando essa mulher fala não para ele, quando ele está com algum problema no trabalho, ele não sabe onde colocar essa frustração, porque ele não foi ensinado a poder falar sobre isso abertamente, porque é sinal de fraqueza. Então, eu acredito que a gente, por isso mesmo, é tão importante trabalhar não só com mulheres, mas trabalhar com os homens também, para que essa violência acabe, para que esse homem entenda que ele não pode pegar a frustração dele, tudo que ele está sentindo, essa raiva, e jogar em cima da mulher, daquela parceira, ou da mãe, né, ou da irmã. E sim, ele trabalhar isso ou da forma com um profissional adequado, mas a gente precisa falar com esses homens, porque eles foram criados também a não mostrar sentimentos. Então, essa falta de mostrar sentimentos, essa coisa de toda hora o homem não pode chorar, homem não pode ser fraco, homem não pode mostrar fragilidade, homem não pode ser sensível, isso sim, foi mostrando com esse homem, ele foi guardando e na hora que ele coloca para fora, ele coloca em forma de raiva. Então a gente precisa trabalhar com os meninos e com os homens.
Eu tenho uma dúvida. Pode me perguntar. Se elas desobedecessem os homens e ela... O que acontecesse com elas? Lá atrás, quando eu contei para você, até hoje, se a mulher, muitas mulheres ainda vivenciam isso. Se desobedecem aquele marido, aí ele vai gritar, ele vai empurrar, ele às vezes vai bater, porque ela desobedeceu. Mas a gente precisa entender que quando a gente está dentro de uma relação de namorados ou de marido e mulher, o homem, ele não é o pai daquela pessoa. E mesmo o pai, nos dias de hoje, a gente tem que fazer tudo na base do diálogo. A gente não pode bater, a gente não pode gritar, a gente precisa sentar e conversar. Mas lá atrás não tinha-se isso. E hoje ainda também acontece em muitas famílias. Então a gente sempre tem que prezar pelo diálogo. Sempre a conversa é a melhor solução. Sentar e perguntar o porquê que aquilo está acontecendo. Assim, a gente vai poder resolver juntos uma situação que não é tão legal. Respondi? Uhum. Mas como que os homens podiam falar quantos filhos que as mulheres podiam ter? Era assim, ó. A mulher, ela não operava. Então, hoje a gente faz uma coisa chamada laqueadura, que é para que quando você, por exemplo, eu tenho 2 filhos, aí eu não quero mais ter filho. Aí eu vou lá no médico e peço para operar. Hoje, essa mulher, a partir dos 21 anos, ela pode fazer isso. Antigamente, essa mulher não podia. Ela não podia escolher. Então, ela continuava tendo filhos. Mesmo sem querer, ela ia tendo 10, 15. Quantos filhos ela não queria ter? Mas ela ia tendo, porque não tinha possibilidade dela falar não. Ela não era dona do seu próprio corpo. E hoje a mulher tem essa possibilidade. Para finalizar, deixa uma mensagem para quem está nos assistindo. Bom, eu quero falar que eu estou muito feliz de hoje estar aqui. E que crianças como vocês são realmente o nosso futuro. Que quando a gente consegue estar aqui num podcast, dentro de uma escola, falando sobre violência doméstica, com tantos questionamentos, a gente entende que a gente está num caminho certo, porque são essas gerações que vão fazer com que essas meninas se tornem mulheres livres de qualquer tipo de violência. E vocês não estão sozinhas. Nós estamos juntos nessa batalha. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua presença. Como não for possível todos os alunos estarem presentes, nós fizemos alguns desenhos e cartinhas para te dar de presente. Esperamos que goste. Ah, que lindo! Deixa eu ver. Gente, que coisa mais linda. Posso abrir? Boa. Peraí. Vou puxar assim, ó, que eu acho que vai ser mais fácil. Ah, era como se fosse um buquê, né? Ah, gente, que coisa mais maravilhosa. Tô muito emocionada. Heitor. Olha que lindo. Tô muito feliz e muito emocionada. Muito obrigada, viu? De coração, eu amei. Vou guardar todas com muito amor e com muito carinho, viu? Tá bom? Gente, acho que foi meu brinco que caiu. Obrigado, Lana. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. Obrigada. Tchau.